Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Cientista. Como você já sabe, aqui nós falamos sobre ciência de forma clara e descontraída. Nós abordamos os mais diversos temas das variadas áreas do conhecimento, apresentando pesquisas, projetos e ações científicas produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. Acompanhe as nossas redes sociais e participe, pois aqui você é parte do nosso programa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o efeito de barulhos altos nos nossos neurônios. O estudo é de pesquisadores do Instituto do Cérebro, aqui da UFRN. Então vamos iniciar acompanhando uma reportagem sobre o tema. Esse zumbido que aparece após a exposição a barulhos muito altos é uma das condições que surgem como resposta do cérebro. Esse som fantasma acomete cerca de 15% da população mundial de forma crônica, chegando a se tornar um incômodo diário e muitas vezes constante, que diminui drasticamente a qualidade de vida dos pacientes, levando a uma maior propensão a estresse, ansiedade e depressão. Essa pesquisa é para entender como os mecanismos neuronais atrás do fenômeno que chama zumbido. Para nós chama tinnitus. Tinnitus é essa sensação que você tem nos ouvidos, algumas pessoas têm, que é um pi, um shh, ou alguma coisa, que pode ficar crônico e incomodar bastante. O objetivo principal é entender como é que uma exposição a um ruído alto, a música alta, ela pode afetar a atividade do nosso cérebro. O trabalho realizado por pesquisadores do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem como principal objetivo analisar como ruídos altos podem alterar a atividade elétrica de neurônios específicos no córtex auditivo, uma área responsável tanto por receber informações de outras partes do sistema auditivo, como por projetá-las para diversos outros locais no cérebro. Essa pesquisa ela foi realizada em camundongos, onde a gente expôs um grupo de camundongos a um ruído alto durante cerca de 1h30, e existe outro grupo de camundongo que não foi exposto. O que a gente utiliza aqui é o tecido neuronal, tecido cerebral, e como é que a gente faz essa medição de o que é que está mudando em um grupo e outro? Porque a lógica seria de comparar esses dois grupos para ver como o ruído está afetando a atividade do cérebro. E a gente faz isso usando essa técnica, né, que se chama PET clamp, que a gente faz nesse equipamento, onde a gente tem uma micropipetinha que a gente consegue acessar o neurônio específico. Então a gente consegue ir naquela célula única e prender a membrana, e nosso cérebro ele tem eletricidade nele. Então, quando a gente pega uma membrana e a gente quebra a membrana desse neurônio, existe um fluxo de íons que gera eletricidade. E a gente consegue medir essas características elétricas. Então, aqui foi o que a gente fez. A gente mediu várias características elétricas de neurônios diferentes e comparou em um grupo que tinha sido exposto ao zumbido, ao barulho, e um grupo que era saudável, o grupo de animais saudáveis, para ver o que acontecia após essa exposição. Essa pesquisa já é pesquisada em vários laboratórios do mundo, né? Mas pouca gente está focando no córtex auditivo, que fica aqui, a parte mais superficial do cérebro, né? Que talvez a área mais fácil de tratar por técnicas no futuro, assim, de estimulação transcraniana magnética ou estimulação transcraniana por correntes contínuas, por exemplo. O que era visto na literatura é que essa indução do zumbido, ela, em alguns artigos, em alguns estudos, foi visto que ela gerava um aumento de atividade nos neurônios, no cérebro. Em outros estudos, eles não viam essa diferença e a gente não conseguia entender o porquê que isso estava acontecendo. Sendo que esses estudos eles foram vistos a um nível mais geral, a um nível de área, por exemplo. E o nosso estudo ele é mais focado a nível de neurônio. Então a gente conseguiu ver, por exemplo, que neurônios estavam sendo afetados após essa exposição. Então a gente viu nesse estudo que alguns neurônios eles aumentavam a atividade
e outros neurônios diminuíam a atividade. E por isso que normalmente nesses estudos mais gerais não era vista tanta diferença de atividade, mas nós conseguimos ver que isso acontecia porque eram atividades específicas de neurônios específicos que mudavam, que se modulavam após a exposição ao ruído. O que acontece é que, por exemplo, o aumento dessa atividade, que ela pode gerar, por exemplo, uma necessidade do próprio cérebro de tentar, de alguma forma, compensar isso. Então, essa compensação pode ocorrer, o zumbido, por exemplo, pode ocorrer nesse sentido, de tentar compensar. Ok, está tendo uma maior atividade aqui, então eu vou tentar inibir de alguma forma, o nosso próprio cérebro tenta inibir. E esse balanço que pode gerar, por exemplo, crises epiléticas são um aumento de atividade no cérebro. Compreender as alterações dessa atividade cerebral deve colaborar na busca para tratamento dos pacientes. Aqui a gente mede, obviamente, né, como um medidor de decibéis, né, 95 decibéis. Mas isso pode ser como trânsito de muitos caminhões, assim, dão bastante de barulho, ou várias festas. A gente tem uma exposição por 1 hora e meia, assim, né? E meia. E depois a gente também deixa os animais num ambiente bem silencioso depois, porque isso também foi mostrado, que quando é muito alto primeiro e depois muito silencioso, isso pode gerar zumbido crônico. E o que a gente faz? Vai para a festa, tá bombando o som, né? Voltando para casa, agora vou dormir no silêncio, né? Então, infelizmente, é o que as pessoas fazem, né, no mundo. E talvez por isso temos 15% mundial de pessoas que têm tinnitus ou zumbido, né? Nesse estudo foram vistos 3 tipos de neurônios que estão na circuitaria do cérebro, numa parte do sistema auditivo mais ascendente. E justamente a gente focou nessa parte mais ascendente, que é uma parte mais superficial do cérebro, porque também poderia ser de mais fácil acesso para um tratamento, como uma estimulação transcraniana, que já existe, já é utilizado para tentar tratar esse zumbido, essa estimulação, mas que não é tão efetivo porque a gente não sabe o que está acontecendo realmente no cérebro. Então, o objetivo é continuar estudando para tentar entender mais sobre o que está acontecendo, além desses 3 tipos que a gente já estudou, para tentar entender mais, para que a gente consiga gerar um protocolo que seja efetivo e não um protocolo aleatório, que é normalmente o que vem sendo utilizado. Minha ambição, né, é criar parâmetros que ela pode testar na estimulação transcraniana, por exemplo, em pacientes. E a gente está fornecendo essa informação bem específica, assim, de várias camadas de neurônios, subtipos de neurônios, e como esses neurônios respondem a frequências específicas de estimulação elétrica, por exemplo. Então, a gente espera que a gente pode dar um pequeno passo para frente, né, para um dia poder curar talvez é difícil, mas tratar pessoas que são bastante incomodadas por escutar essa som interna na cabeça, né? Pois é, como vimos na reportagem, a exposição a barulhos altos tem fortes consequências no funcionamento do nosso cérebro. Agora vamos tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Podemos entender barulho como o som emitido por alguma fonte, geralmente em volume acentuado, que pode causar algum tipo de incômodo ou desconforto. No nosso dia a dia estamos sujeitos a uma série de barulhos e o impacto deles no nosso organismo pode ser muito maior do que nós imaginamos. Ninguém melhor do que os pesquisadores do Instituto do Cérebro para responder questionamentos sobre esse assunto. Como identificar que o som está me prejudicando de alguma maneira? Esse é o problema, né? A gente gosta de som, a gente gosta de música, a gente gosta de ir para show, né? Então, você acha que não está prejudicando. Mas quando você está voltando de um show e você está assim, um pouco assim, não estou ouvindo muito bem agora, ou que você ouve essa leve pi, ou alguma coisa, né? Está já prejudicando. Mas
Claro, tem outros tipos de ruídos que incomodam também, né? Que pode afetar você com ansiedade ou frustração, né? Quando o vizinho está tocando música alta. Então, temos outras pesquisas, na verdade, que focam um pouco mais na parte de emoções ligadas a som. Mas som pode dar uma maior alegria para as pessoas, mas também pode causar um estresse. Como reverter os efeitos da exposição aos barulhos altos? Agora é difícil de curar um tinnitus, é difícil de curar surdez, por exemplo, mas com pesquisa tá avançando, né? Para zumbido, eu acho que a gente pode diminuir, deixar menos alto dentro da cabeça, por exemplo, com esses tratamentos que a gente está tentando achar os parâmetros para entender como a gente pode manipular essa imbalanço que o cérebro, o córtex cerebral está, para deixar os neurônios que parou de responder aumentar e os neurônios que estão sinalizando demais baixar a atividade. Porque tem outros neurônios que são os interneurônios, essas que vão falar não para os outros, e a gente pode manipular esses interneurônios. A gente não comentou ainda, mas a Ingrid também gravou desses neurônios que falam shh. Então, se a gente pode estimular só esses neurônios para falar shh para esse neurônio que está ativo demais, a gente poderia fazer diferença para as pessoas. Além do zumbido, quais podem ser outras sequelas de ficar exposto a som alto? Perda auditiva e estresse, né? Por exemplo, tem pessoas que têm quase medo a som, né? Hiperacusia ou hiperacusia, acho em português, né? Que deixa pessoas super estressadas quando ouvem ruído alto, barulho alto ou alguma coisa alta. Então, tem até 4 níveis de incomodo psicologicamente, como o som pode incomodar pessoas. Então, é um campo que tem muita pesquisa, mas raramente chega na mídia, né? Porque é muito foco no câncer e AVCs, essas coisas, né? Então, eu estou muito feliz que a gente pode levar mais para o público, né? Que tem vários incomodos a ruído alto. Como se chegou à conclusão desse estudo? O que a gente concluiu é que existe uma diferença na atividade de neurônios específicos. Por exemplo, existe uma população de neurônios que aumenta a atividade e existe uma população de neurônios que diminui a atividade durante esse zumbido. Por isso, em alguns estudos, eles viam que não havia tanta diferença de atividade depois do ruído, porque eles não estudavam a um nível específico de neurônio. E agora o que a gente está fazendo é como se fosse um mapeamento do que está acontecendo no cérebro após essa exposição ao ruído. Então, a gente está criando um mapa de circuitaria de neurônios, por exemplo. Esse aqui está aumentando a atividade, esse está diminuindo, e coincidentemente a gente vê que esses neurônios eles estão conectados. Então, é meio que um mapeamento do que acontece na atividade dos nossos neurônios depois da exposição a um ruído alto. E como foram realizadas as pesquisas? As pesquisas elas foram realizadas em camundongos e a gente expôs um grupo de camundongos a um ruído alto durante um tempo que já é visto na literatura que pode induzir o zumbido, que é mais ou menos 1h30. Há uma intensidade já determinada e há uma frequência também já determinada. E a gente... existia outro grupo de animais que não tinha sido exposto ao ruído. Então, na teoria, a gente estava comparando, e na prática, a gente estava comparando um grupo de animais exposto ao ruído e um grupo que não foi exposto. E a gente utilizou o tecido cerebral para fazer registros de eletrofisiologia, que são... A gente utilizou uma técnica com o equipamento que está aqui atrás, onde a gente é capaz de prender a membrana de neurônios específicos de um único neurônio e a gente consegue, através disso, ver características elétricas desse neurônio e ver a atividade dele. E o estudo se baseava justamente na observação do que estava mudando após essa exposição ao ruído nessas características elétricas, porque o nosso cérebro tem eletricidade. No ser humano, nos animais a gente consegue detectar através de testes comportamentais. Mas no humano, normalmente o que acontece é que você tem um episódio depois que você vai para um show e logo após ele desaparece.
E isso, normalmente, ele só vai se tornando crônico quando ele é presencial semanalmente ou mensalmente, você consegue perceber aquele zumbido. E aí isso já é um sinal de alerta grande, porque em indivíduos que não têm a condição crônica, são episódios aleatórios, tipo um episódio no ano, por exemplo. Então, se você tem um episódio já mensal ou um episódio semanal, já é um passo para se tornar crônico. Semanalmente já é considerado crônico. E aí tem alguns estímulos que você pode fazer para evitar, como, por exemplo, chegar de um show e colocar um barulho branco, que a gente chama, um barulho de mar, um barulho de pássaro, de chuva, para que você não fique em silêncio, porque o silêncio foi visto que pode ajudar a tornar esse zumbido crônico. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta temos mais curiosidades, mais informação e ciência no nosso quadro Sabia Não? A gente volta já. Estamos de volta e agora é aquele momento de descontração no nosso quadro Sabia Não? Tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa é conhecido como matéria e esta é constituída por átomos agrupados que formam, por sua vez, grupamentos atômicos. E esses grupamentos não param quietos não, viu? Mas quando eles chocam com outros corpos à pressão. Inclusive, esse processo acontece com nós, seres vivos, em nossos ouvidos quando há mudança de altitude. Sabia não? Você deve estar se perguntando de que forma isso acontece com a gente. Se tu já viajou de avião, certamente já ficou apreensivo com aquele momento em que seu ouvido sofre pressão. Ou então, se já foi para uma serra turistar ou visitar algum familiar, muito provavelmente já sentiu aquela sensação estranha na audição. A gente tem uma preciosidade no ouvido que é o tímpano, uma membrana flexível que serve para transmitir som e também como barreira. Certamente você já escutou, menino, menina, diminui esse som aí, senão vai estourar seus tímpanos. Isso por causa da sensibilidade que é essa estrutura. O nosso ouvido é formado por 3 partes, interno, médio e externo. Quando a pressão atmosférica muda, é necessário que a pressão do ouvido médio fique igual à do ouvido externo. A parte média se comunica com o nariz por meio da tuba auditiva, responsável por esse equilíbrio e é onde precisa estar preenchida de ar para o funcionamento dos ossículos da audição. Sendo que essa comunicação entre a orelha média e o nariz por meio da tuba auditiva demora a acontecer. Então, quando há mudança rápida de pressão por causa da altitude, como sobe e desce dos passeios, a tuba não trabalha direito, o tímpano se retrai, inflando para dentro e por isso nós sentimos o ouvido entupir e até doer. O fato de estar com a boca fechada também é impeditivo de circulação de ar. O único modo de amenizar esse desconforto é forçar a tuba a trabalhar. De que forma? Mascando chiclete, bocejando e fazendo uma técnica chamada valsalva. Com a boca fechada, você vai forçar o ar contra os lábios fechados e o nariz tapado, para que o ar vá em direção ao ouvido médio e equilibre a pressão. Com essas informações, nós vamos tranquilos para o nosso próximo episódio. Então, até lá, nos encontramos na próxima semana. No programa de hoje, nós conhecemos sobre a pesquisa do Instituto do Cérebro, que estuda os efeitos de sons altos nos nossos neurônios. A edição de hoje fica por aqui, mas próxima semana estamos de volta. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Fala Cientista estão disponíveis na página da TVU do YouTube. Um grande abraço e até a próxima semana.